lá. Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo 5. A partir do versículo de número 10. Daniel, capítulo 5, a partir do versículo de número 9. Vamos lá do 9. Deixa eu resumir para você a história aqui, irmãos. Teve um tempo que Israel estava preso na mão dos inimigos. Veio Nabucodonosor, depois veio um outro rei, veio o rei Belsazar, aí depois veio o rei Dario ou Dário, dependendo se tem ou não tem acento. E sempre nesses reinos teve um homem que sempre trabalhou nos reinos, que se chamava Daniel. E no tempo do rei Belsazar, naquele período de tempo, surgiu um problema. Que problema? Um belo dia, estavam todos reunidos ali, fazendo uma festa, um banquete. De repente, irmãos, apareceu uma mão grande, e escreveu numa parede. E quando aquela mão escreveu na parede, todo mundo viu aquilo e ficou, meu Deus, o que é isso? O que isso significa? O que isso quer dizer? Aí o rei Belsazar, ele chamou todos os seus magos, os seus encantadores, os homens de idade que eram tidos como sábios para interpretar. O que significa essa escritura na parede? Olharam, viram, estudaram, pesquisaram e não conseguiram resolver o problema. Não sabiam o que era. Aí, irmãos, a mãe do rei Belsazar, já uma senhora de idade, e aí o rei ficou todo perturbado. Versículo 9, 5:9, ele não sabia o que era. Daniel 5, verso 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. A rainha vai até o filho, chega e fala para ele assim: meu filho, fica preocupado não. Não fique preocupado, não fique desse jeito, imaginando o que será, o que vem a ser. Por quê? Aí diz o versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele o que, irmãos? Luz, o que mais? Inteligência, o que mais? Sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Meu filho, não fica preocupado não, porque tem um cara aí que ele está no reino do seu pai. A gente não sabe onde ele está. Sabemos que ele está por aí, talvez ele ainda esteja vivo, mas esse homem tem uma sabedoria, esse homem tem uma inteligência, esse homem tem uma capacidade, ele consegue interpretar. E no tempo do seu pai pegou ele e colocou ele como chefe dos magos. Quando fala assim, chefe dos magos, não fique pensando que era daquela magia de fazer feitiço, caldeirão, não. Eles tinham como magos essas pessoas, aqueles que estudavam astronomia, física, essas coisas e tal. E então, ela sabia que tinha lá esse homem. E aí continua o versículo, nós vamos chegar na mensagem principal. Porquanto, versículo 12, porquanto se achou neste Daniel um espírito o quê? Excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, o qual o rei o pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará o quê? Interpretação. Meu filho, no tempo do rei teu pai, esse Daniel, ele até colocou o nome de Belsazar. Esse homem foi gênio. Esse homem foi cara. Pensa numa inteligência, ele resolvia enigma, ele era solucionador de problema. No tempo do seu pai, vamos dizer assim, ele era o braço direito do seu pai. Então sai por aí, manda decreto, procure, encontre esse homem que ele vai te ajudar.
Ele vai ajudar você o quê? A resolver o seu problema. Aí o rei mandou um decreto, diz o versículo de número 13, né? Ele fez um decreto e procurando, olha, alguém sabe, tem notícia do Daniel, alguém sabe desse homem? E 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel, aqui é a nossa mensagem principal. Eu queria até que você marcasse essa aqui, ó. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel, 2 pontos. Olha o rei. És tu, o que é a igreja? Aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Quando Daniel, saiu a notícia, todo mundo procurando, alguém conhece? Daniel, Daniel, chamam ele de Belsazar também, ele é antigo, já trabalhou no palácio há muito tempo, ele se aposentou, alguém conhece? Falou, olha, acho que por ali encontraram Daniel. E no que encontraram Daniel, falaram para ele assim, ô Daniel, o rei está doido te procurando, cara. Ele fez até um decreto aí procurando você e ele quer te ver. Pois não, foi lá, levou, chegou na presença do rei. E quando ele encontra o rei, a primeira coisa que o rei pergunta para ele, versículo 13, aqui. E disse a Daniel, 2 pontos, és tu o que é a igreja? Vamos lá de novo? És tu o que é a igreja? Aquele Daniel. Só aí. Só que a mensagem para nós. És tu aquele? Daniel. Qual Daniel? Aquele Daniel do passado. Que Daniel do passado? Quem era ele? Você lembra? O solucionador de problema. Você é aquele cara que interpretava sonhos? Você é aquele cara que ajudou o meu pai? Para você entender, irmãos, ele está perguntando assim, Daniel, você é o mesmo cara ainda? Ou você mudou? E é essa mensagem de Deus para nós nesse tempo, irmãos. Nos dias de hoje, perdão. O tempo tem passado muito rápido. Esses dias aí, quantas pessoas estavam celebrando anos de casamento, 10, 15, 20, uns já chegaram a 30, 40. Quantos esses dias aí estavam todos felizes? Meu filho nasceu, pastor, meu filho já tem 4, 5, 6 anos. Esses dias atrás, falo por mim, estava me casando, era 2004, já vão fazer 18 anos. Esses dias aí você estava celebrando, falando, rapaz, estou chegando na casa dos 50. Outros agora já falam, pastor, já estou beirando os 70. Pastor, esses dias aí, rapaz, eu achei o meu primeiro cabelo branco. E agora? Agora eu já até larguei de mão, né? Nem conto mais, né? Dizem que quando aparece o primeiro cabelo branco, diz que a gente não pode contar, né? Que aí aumenta. Tem gente que nem adianta mais contar, que não tem nem como contar mais. Pastor, esses dias aí eu me converti a Cristo, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Um exemplo, esses dias eu cheguei aqui para pastorear nossa igreja em Ermelino, já são 2 anos. Passa muito rápido. O tempo tem passado muito rápido, e pelo fato do tempo estar passando rápido, o tempo está fazendo o quê? Afetando muita gente. Nesse tempo de pandemia, irmãos, muitas pessoas esfriaram, desviaram, deixaram, saíram, esfriaram, voltaram atrás. Muita gente voltou. Alguns voltou para a religião antiga, outros não voltou para religião nenhuma. Outros falaram assim, não, falaram fica em casa, eu estou em casa até hoje. Falaram, fizeram a campanha, fica em casa, estou em casa. Mas já passou, e isso, aquilo, não, estou... Por que não volta? Esfriamento, esgotamento, apagou, a chama apagou, aquele temor, aquele amor ficou para trás. Não, mas pastor, eu não estou mais bebendo, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou fazendo coisa errada. As pessoas pensam que só isso, não, tá bom, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas nós continuamos no mesmo temor, continuamos com o mesmo amor. O tempo está passando para nós, irmãos. Em 98 foi o ano que eu aceitei Jesus. Já são 24 anos nessa caminhada com Cristo. Nesses 24 anos, irmãos,
para mim, a pergunta para mim, eu continuo o mesmo Anderson? O qual Anderson? Aquele que chorava. Quando eu me converti, eu ia para a igreja. Hoje tem Bíblia no monitor. Alguns lugares aparece a letra da música, aí você não sabe, você vai e canta. Na minha época não tinha nada disso. Eu recém-chegado na igreja, eu entreguei meu coração para Jesus num retiro de carnaval. Eu fui na igreja sexta, domingo e domingo. Fui na igreja 3 vezes. E aí, na terceira vez, eu fui para um retiro de jovens e lá no retiro eu me converti. Eu só tinha ido 3 vezes na igreja. Mas eu vi o amor de Deus no meio da juventude, o pastor que pregava, que cantava, que fazia. E aí aquele amor entrou em mim, eu chorei no retiro, entreguei minha vida para Jesus. Eu fui 3 vezes na igreja e quando eu fui para o retiro do jovem, eu já voltei convertido. E o que eu queria? Eu não tinha Bíblia. Eu tinha um Novo Testamento, daqueles de bolso, pequenininho. Quando eu voltei, eu estava doido querendo uma Bíblia. Eu queria uma Bíblia. Quem me deu uma Bíblia foi uma irmã, Dona Ivone, da Assembleia de Deus. Quando ela morava no nosso bairro, quando ela descobriu que eu me converti, ela falou assim, meu apelido no bairro era Maninho. Maninho, vou te dar um presente. Vou te dar uma Bíblia. Irmão, mas que alegria. A senhora vai me dar a Bíblia? Vou. E aí eu estou pensando, eu vi as pessoas na igreja com Bíblia, eu era doido para ter aquela Bíblia que vinha com um zíper assim, que fechava, eu era doido para ter uma daquela. E eu estou imaginando, Jesus, será que eu vou ganhar uma Bíblia dessa? Será que eu vou ganhar uma dessa? Eu estou torcendo. Aí Dona Ivone falou, eu vou te dar. Aí passou uns dias, ela chegou, me encontrou e falou assim, toma, maninho. Era uma Bíblia pequena, já usada. Eu acho que Moisés usou aquela Bíblia. Já bem usada, bem gasta mesmo. E eu peguei a capinha dela, estava, para você ter uma ideia, a minha, eu tenho até, um dia eu vou trazer, eu não trouxe hoje. Eu não trouxe hoje? Não, tá em casa, está encaixotada ainda nas minhas coisas. Mas minha mãe, ela é costureira, encapou, ela pegou um tecido, encapou porque não tinha mais capa. Meu irmão, e essa Bíblia, e outra coisa que eu era doido para ter, irmãos, saber as músicas que cantava na igreja. Hoje a pessoa tem no celular, abre na internet, vê isso, aquilo. Não tinha. O pastor cantava lá, o pessoal do louvor cantava, e aquilo eu não sabia. Aí quando repetia, né, sempre eles repetem primeira parte, segunda parte, na segunda parte. Aí, abraça-me, levanta as mãos, não se me. Jesus, não sabia, queria porque queria aprender. E aí eu ia nos cultos e eu chorava, o pastor pregava, eu chorava. E a primeira vez que eu ouvi, quando o pastor pregou sobre Apocalipse, eu fiquei assim, meu Deus, sobre o fim dos tempos. Quando ele falando disso, da besta, disso, daquilo, da tribulação, dos sinais, meu pai, eu via, domingo, quando eu vinha para o culto domingo, eu sempre vinha torcendo, tomara que o pastor fale do fim do mundo. Tomara. A primeira canção que eu aprendi na igreja foi Jesus em tua presença, lembra? Jesus em tua presença, reunimos-nos. O véu que separa. Cantou muito no retiro, aí essa eu peguei. Aí eu sempre vinha para a igreja, tomara que cante hoje, tomara que cante hoje. Aí quando cantava, só para te adorar, levante as mãos e fazer teu nome. E chorava. E não tinha banda, teclado, era só um violãozinho. Meu irmão, aquele amor, aquele temor, aí veio o desejo para poder batizar, e o pastor falou, olha, vai ter batismo nas águas e tal, dia 20, quando o feriado é 21 ou é 22 de abril? 21, né? Vai ter um batismo nas águas dia 21, dei meu nome. Aí depois, olha, você tem que buscar o Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo. Aí abriu inscrições para ser obreiro, me tornei obreiro. Aí de obreiro veio o desejo a mais para fazer a obra. Ele abriu um curso de pregador. Quem quer aprender a pregar? Eu me candidatei. Aí em 2000 eu entrei para a obra para fazer o seminário de pastoreado, para você ter uma ideia. Irmão, mas o que eu quero que vocês entendam? Continuamos o mesmo. Eu disse, eu chorava, eu me emocionava, as músicas me tocavam, eu ficava ali todo... Chega mais para cá a câmera, Lucas, para não ficar na frente dos irmãos. Fica no corredor. Pronto. Senão o Fabiano vai ficar com... Terminar a reunião, você está de torcicolo aqui.
Meu amado, o que eu quero que você entenda, nós continuamos o mesmo, o qual? Com aquele temor, continuamos com aquele amor, a gente continua se emocionando, a gente continua com aquela paixão, com aquele amor, com aquela coisa disso. Hoje, né, a pessoa fala assim, pega a Bíblia. Hoje, todo mundo, maioria, quantos aqui que usam a Bíblia no celular? Quantos? Eu lembro quando eu tive eu era doido para ter a Bíblia de zíper, e eu sempre quis aquela Bíblia onde as palavras de Jesus são em vermelho. A primeira vez que eu tive, que eu comprei, eu já estava fazendo a obra, eu comprei uma Bíblia, e aí tinha lá, palavras de Cristo em vermelho. Ah, eu tenho essas Bíblias até hoje. Irmãos, nós não podemos deixar o tempo passar e nos esfriar. És tu, o que o rei perguntou para ele aqui? Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei, disse a Daniel, leiam comigo, só essa parte, até a vírgula, és tu o quê? Não, foi feio, vamos lá, de novo, és tu o quê? Agora eu vou transferir essa pergunta a você. És tu aquele? Tira o Daniel e coloca seu nome. E pergunte para você, eu sou o mesmo? Eu sou o mesmo, Anderson? Eu continuo sendo o mesmo maninho? Que o quê? Que orava, que buscava, que tinha sede. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, eu vou ler a Bíblia inteira. Eu comecei a ler a Bíblia inteira, e aí eu marquei início da leitura da Bíblia. E aí todos os dias eu lia 2, 3, tinha dia que eu não conseguia ler, e aí no outro dia eu compensava e tal, para ler a Bíblia inteira. Somos o mesmo ainda, irmão? És tu aquele? És tu aquele mesmo homem, aquela mesma mulher? Qual? Aquela que orava, aquela que buscava, aquela que tinha temor, aquele que chorava. O tempo está passando e muitos de nós estamos o quê, irmãos? Relaxando, perdendo o primeiro amor. A igreja está virando uma igreja morna. Nem quente, nem frio, é morno. E como diz no livro de Apocalipse, o que Deus faz com o morno? Ele põe para fora. Deus não aceita. Muitos lugares aí tem números, pessoas, gente, você vê foto de pessoas, isso, aquilo, outro. Mas será que todas as pessoas estão ali no amor, no temor? Será que todas essas pessoas realmente querem Jesus, ou querem um objeto, ou querem um algo? Será que realmente essas pessoas são apaixonadas por Jesus? Será que verdadeiramente elas são apaixonadas pelo Senhor? Nós não podemos perder essa paixão, esse amor por Jesus. Nós não podemos, nós temos que ser uma igreja apaixonada. Eu vi um tempo atrás, um casal completando 70 anos de casado. E aí o repórter, ele já de idade, sentado, velhinho, um do lado do outro, assim, de mãos dadas, assim e tal. E aí o repórter perguntou assim, como que é 70 anos juntos, e como que é? Aí ele olhou para ela assim, aí ela quietinha, ele olhou e falou assim, até hoje eu sou apaixonado por essa mulher. 70 anos. E quando a gente se apaixona, meu irmão, só pelas virtudes? Só pelas qualidades? A gente apaixona até o quê? Até os defeitos. Uma senhora perdeu o marido, 30 anos de casada. Ela ia na igreja, chorava, perdeu o marido, o companheiro. Aí um dia, um obreiro perguntou, irmã, e a senhora? Eu vejo a senhora sempre chorando na reunião. Saudade do meu marido. E ela disse assim, eu sinto saudade até do chulé dele. Uma mulher o quê? Apaixonada. Somos esses apaixonados por Cristo? Nós somos esses. És tu, olha aqui que ele está te perguntando, és tu aquele Daniel? É você o mesmo? Pergunte para você, você é o mesmo? O qual? Aquele apaixonado?
Aquele que quer estar. Acho que vai chover. Ah, não vou hoje não. Tomara que o pastor transmita pela internet para mim assistir em casa. Eu não vou hoje não. Acho que, eu não sei, eu amanheci meio ruim, meio... O erro nosso é ficar ruim e ficar em casa. E quando a gente chama as pessoas que estão ruins, vem para onde? Vem para a igreja, Jesus vai curar. E quando a gente está ruim, a gente faz o quê? Não, vou lá receber minha bênção. Vou lá receber o meu milagre. Aí acordei hoje assim com a cabeça pesada, não vou hoje não. Irmão, nós continuamos o mesmo. És tu aquele, Daniel? É você é o mesmo? Aquele que trabalhou com meu pai? Qual cara? Aquele lá do passado. Você é aquele cara? Que cara? Aquele que tinha o temor? Nós somos o mesmo, irmão? Aí o rei, olha o que o rei fala no versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses, o quê? Está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria, o quê? Cara, e eu ouvi falar muito de você. É como se ele pegasse assim o currículo e falasse assim, cara, eu vi o seu currículo, e o seu currículo é exemplar. E ele está perguntando, você é o mesmo desse currículo? E a pergunta para nós nessa manhã, a pergunta para você do outro lado que me assiste, você é o mesmo ou você mudou? Você continua o mesmo apaixonado por Cristo? Você continua o mesmo com aquele amor, com aquele temor? Eu não posso deixar o tempo passar e o amor esfriar, meu amado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito o quê? Meu irmão, tem muita gente que o amor está esfriando. Vir à igreja já é uma obrigação. Não, eu vou porque senão os outros vão falar. Depois vão perguntar. Se perguntar, não pode ser uma obrigação. Estar aqui, estar na igreja, estar na casa de Deus, fazer a obra de Deus não pode ser um peso. Que eu queria era descansar. Que eu queria era estar em casa. Tem gente que fala assim, eu queria curtir minha família. E aí, quando fica com a família, ela não fica com a família. Tem gente que fica em casa, não é para ficar com a família. Ela fica em casa para ficar com o quê? Com o celular. Queria, um dia com a família. E um dia ela quer um dia no celular, para ver coisa, para ver isso, para ver aquilo, para jogar o seu joguinho online, para ver isso, para aquilo. É isso. Eu continuo o mesmo, somos o mesmo, és tu aquele Daniel, és tu a mesma Maria, és tu o mesmo João, és tu o mesmo. Eu tenho que... E quem responde essa pergunta, irmãos, sou eu. É eu que respondo. Jesus. Você é o mesmo cara que tinha o Espírito dos deuses, você é o mesmo que continua tendo o Espírito de Deus? Você é a mesma pessoa que continua com temor? Aí ele fala, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz, você ainda tem luz? A sua luz ainda brilha? Você continua ainda como o sal, dando sabor? Você continua brilhando ainda? E o entendimento, continuamos buscando entendimento? Porque as pessoas falam, essa palavra eu já ouvi. Isso eu já escutei. Continuamos ainda, irmãos, sedentos, famintos do entendimento? Nas bem-aventuranças, Jesus foi claro em dizer, bem-aventurados que têm fome e sede. Ainda estamos com fome? Ou a gente já está de barriga cheia? Continuamos famintos? Puxa, amanhã é domingo. Amanhã eu vou para a igreja. No começo da minha conversão, meu irmão, eu ia para a igreja, eu sempre conto testemunho. Quando eu me converti, eu não tinha calça comprida para ir para a igreja. Eu ia de bermudão e sandália, porque eu não tinha sapato. Meu tênis estava estourado, rebentado, e eu tinha uma sandália, que eu já tinha costurado ela, que ela já tinha arrebentado.
E eu fiquei um bom tempo indo com esse bermudão. Minha mãe costureira, ela costurou fez uma bermuda para mim, comprida até no joelho. Eu ia, sempre sentava, eu não ficava sentado na ponta, sentava na segunda, terceira, assim, e tal, ali. E porque a igreja não tem essa doutrina de vestes e tal. E eu ia de bermuda e aquela coisa, porque eu queria uma calça. Queria uma calça comprida, uma calça jeans ou social, e eu não tinha. Aí, era sábado, tinha reunião do domingo. No sábado, eu passava esse short, ficou até brilhoso de tanto ferro quente que eu passei. Você sabe que a roupa brilha porque a gente usa o ferro muito quente, né? Mas eu passava, eu fazia, para vocês terem uma ideia, eu fazia quina na bermuda. Você já viu bermuda de quina, short de quina? Eu fazia e passava, jogava água, não tinha spray amaciante. Aonde? Pobre vai ter nada disso, meu irmão. Pobre amacia roupa no corpo. E eu passava ferro quente, fazia quina. A mesma camisa, a minha camisa velha de guerra, passava, deixava pendurada. Pegava um pano, morava no meu bairro, não tinha asfalto, era um terrão que só. E aí, eu aprendi essa tática com a minha irmã. A gente, quando ela ia para a igreja, ela deixava um pano escondido na beira do mato. E quando a gente pisava no asfalto, pegava o pano e limpava a poeira do tênis. Deixava pronto, porque no outro dia tinha que ir para a igreja. Vestia aquela roupa, a mesma, ia para a reunião, ia para a igreja, ia todo feliz. Pegava a minha Bíblia, que eu ganhei de Dona Ivone, ia para a igreja, todo feliz. Quantas vezes que eu fui com uma passagem de ônibus, e na volta eu ficava pedindo emprestado, me arruma 5 centavos aí. Você quer uma bala? Eu vou ali comprar para você na cantina. Não, em vez de você me dar bala, me dá o dinheiro, porque eu estava juntando para pagar a volta. Meu irmão, nós continuamos com esse mesmo temor. Vai ter culto amanhã. Amanhã? Que hora que é a reunião? 8. Por que não é 9? Por que não é 10? Para a gente dormir um pouquinho mais. A gente continua com esse mesmo temor, irmão, de arrumar. Tem quantos que tinham esse prazer? Arrumava um dia antes. A noiva de Cristo, quando nós falamos que somos a noiva de Cristo. Uma noiva, ela vai casar amanhã. Ela prepara tudo em cima da hora. Ela sai doida. Me arruma um vestido de noiva que eu vou casar. Ela faz isso? Ela se prepara quando? Com antecedência. E para encontrar Jesus, a gente se prepara? Cadê aquela minha blusa, minha camisa? Não sei. Não hoje não. De qualquer forma, para a igreja, não sei, cara. Sei lá, né? Meu irmão, és tu aquele, nós somos aquele mesmo? Ou a gente mudou? Quem tem que responder isso não sou eu. Não é você. Eu respondo por mim. Somos o mesmo? Ou a gente mudou? Que Daniel? Olha quem era esse Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 5. Daniel, quando foi chamado para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor, o rei decidiu fazer um negócio. Ele pegou vários jovens e trouxe para o palácio para trabalhar. E aí ele falou assim, olha, esses jovens vão aprender a nossa língua, vão aprender a nossa cultura, vão aprender tudo que é nosso. E aí ele determinou que aqueles jovens iam comer a comida do rei. Versículo 5. Daniel 1:5. E o rei lhes determinou a ração cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por quanto tempo? 3 anos. Para que no fim deles pudessem estar o quê? O rei determinou que a mesma comida que o rei comesse, era para quem comer? Os jovens comerem. E essa preparação era quanto tempo? 3 anos. Ele chamou o seu cozinheiro-chefe, o que eu comer, eles vão comer. O que eu beber, eles vão beber. Só que
Ele era babilônico, Nabucodonosor, idólatra. Tudo dele, irmãos, era separado, oferecido a deuses. A comida que ele comia era oferecida a deuses. Coisas assim, para você ter uma ideia. E aí, é para todo mundo comer essa comida. 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá. Quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, de Belsazar, o de Ananias, de Sadraque, Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. E, bom, chamou esses 4, são da região de Judá, eles são hebreus, eles conhecem a lei de Moisés, eles sabem quem é Deus, é da descendência de Abraão, vamos dizer assim, são crentes, só para você entender. E eles vão trabalhar onde? No palácio do rei idólatra. Vão trabalhar no palácio do rei e, meu irmão, vocês 4, tá bom? Vocês vão comer o que o rei comer. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração o que, igreja? O que, igreja? Não se contaminar. Daniel, eu gosto da... Pastor Mateus, põe para mim a versão da linguagem de hoje para nós. Por favor, põe essa versão aí. Olha o que diz aqui o versículo 8. E Daniel, aqui lendo no monitor comigo, resolveu que não ia ficar o quê? Por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia o quê, irmãos? O que Daniel resolveu fazer? Eu resolvi que eu não quero o quê? Ficar o quê? Vamos ler comigo? Versículo 8, só o comecinho. E Daniel resolveu que não iria ficar o quê? Meu irmão, quem é Daniel? Você é o mesmo cara que naquele tempo atrás não se sujava? Eu quero me manter puro. Para me manter puro, eu tenho que permanecer limpo, para não sujar. Porque se eu sujar, eu vou ficar o quê? Impuro, contaminado. Daniel resolveu, eu não vou me contaminar. Eu não quero me sujar. Meu irmão, Daniel, és tu mesmo, Daniel, que não contaminava no passado? Tem gente que não contaminava no passado, mas hoje está se deliciando do manjar do rei. Tem gente que no passado, não, está amarrado, essas coisas aí. Hoje em dia, tem nada. Um pouquinho não tem problema, pastor. Olhar não tem problema. Curtir, achar bonito. As coisas do mundo, a música do mundo, porque agora é primeiro lugar não sei aonde. Que massa, né? Que massa. Eu sou o mesmo que não contamina? És tu aquele Daniel, qual? Que não se contaminava? Eu tenho que olhar para mim e ver, eu sou o mesmo que não contamina ou eu ando já apaixonado pela Babilônia? Daniel, irmão, estava preso na Babilônia, só que a Babilônia não entrou em Daniel. Nós vivemos em um mundo, mas não deixe o mundo entrar em você. Quem está entendendo, diga amém. Não deixe o mundo entrar, não. Porque se as coisas do mundo entrar, nós vamos ficar o quê? Contaminados e vamos ficar o quê? Impuros. És tu mesmo? Eu continuo mesmo? Que tem temor, que chora na hora da ministração. Oh, Jesus, me perdoa. Eu continuo chorando na presença de Deus, irmão. Nós continuamos chorando quando a gente erra. Oh, Jesus, me perdoa, eu não queria. Meu Deus, tem misericórdia, me dá uma chance. A gente é, aquela coisa. Eu lembro, menino, quando eu aprontava, apanhei muito da minha mãe, porque eu era terrível, irmão. Para fazer bagunça, nossa, apanhava. E aí, quando minha mãe, eu sabia que eu apanhei, eu chorava. Mãe, não, mãe, por favor, mãe, eu não vou fazer. Eu ficava de joelho, de mão junto. Eu juro, mãe, eu não vou mais. Você vai, eu te conheço, você é sem vergonha. E
marcava a borracha. E eu fui crescendo. Minha última surra, eu tinha entre 13 e 14 anos. E quando eu já estava com 13, 14 anos, eu já não implorava mais, já falava assim, quer bater? Pode bater. Na gíria, a gente falava assim, minha mãe falava assim, você virou o quê? Sem vergonha. Será que a gente não está ficando assim, irmão? Erra e não está nem aí? Pega em coisas impuras e contaminadas e tem nada a ver? Eu lembro um tempo que eu comecei a enganar minha mãe. Quando ela ia me bater, eu corria para o quarto, pegava a coberta e jogava por cima. E ela me batia por cima da coberta. E eu fingia que estava chorando. Ai, mãe! Ai! Ai! Só que não doía, porque a coberta segurava. E a minha mãe falava, você vai, guria, não vai. Eu fazia teatro. Não, mãe, eu não vou, mãe, desculpa, mãe. Só que não estava doendo nada. Eu já estava o quê? Sem vergonha. Muito sem vergonha. Guri, minha mãe falava assim para mim. Meu irmão, será que a gente não está perdendo também esse temor? Será que a gente está perdendo essa vergonha das coisas de Deus? És tu aquele? Você é o mesmo que orava, que buscava, que tinha prazer? Ou vai ter encontro na minha igreja? Vamos! Meu irmão, hoje vai ter coisa na igreja, a gente convida todo mundo, ninguém vem. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter chá, vai ter encontro das mulheres, vai ter encontro dos homens, vai ter isso. No começo da minha conversão, eu era doido para ter, quando tivesse, falava assim, está chegando o retiro, eu ficava doido. Vai ter um encontro dos jovens, só tinha a sede e um ou dois bairros que tinha jovens na época em Cuiabá, em 98. E quando eu falava assim, vamos ter um encontrão dos jovens, que vinha. E quando vinham os jovens do bairro, vinha 5, 6 de um bairro, 7, 8 do outro, e alguns jovens, eram poucos jovens da igreja, nós não éramos muito. Mas quando eu ficava doido, rapaz, vai ter encontrão. Vai ter reunião, vai vir um jovem lá do bairro tal, vai vir um jovem do bairro não sei aonde. Hoje, nós estamos trocando as coisas de Deus por outras. Daniel não quis se contaminar. Meu irmão, o alimento do mundo está aí. A comida do mundo está na mesa. Está posta diante de nós. E cabe a nós resolvermos o quê? Se eu contamino, se eu pego ou não pego. Daniel assentou no seu coração o quê? Eu não vou me contaminar. E Daniel passou o tempo para Daniel, e Daniel continuava o quê, irmãos? Sem contaminar. Daniel, para você ter uma ideia, Daniel trabalhou em 3 reinos. Nabucodonosor, Belsazar, o filho de Nabucodonosor, e depois ele trabalhou com Dario, ou Dário, depende se tem ou não tem acento. Ele trabalhou em 3 reinos. E nos 3 reinos, irmãos, ele não se contaminou e permaneceu quem? O mesmo. Somos o mesmo ainda. Vários aqui, eu não vou perguntar, mas vários aqui se converteram com outros pastores, né? Várias pessoas. Tem gente que converteu aqui na época de pastores mais antigos, que eu lembro que passou por aqui, em Hermelino. Lembro muito do pastor Aquém, que passou um tempo. Aí veio o pastor Leonardo e agora comigo. Mas antes tiveram outros. Muita gente se converteu em tempo de outros. Aí eu pergunto, és tu mesmo da época do pastor tal? Você é o mesmo da época do pastor Aquém? Você é o mesmo da época do pastor Leonardo? Ou mudou? Quem tem que responder isso somos nós, irmãos. Não deixe o tempo fazer você, irmãos, cair, esmorecer. Não deixe o tempo fazer você esfriar, ficar morno. Quando você pega alguma coisa, você fez do fogo, acabou de tirar um leite, ferveu o leite. Hoje muita gente já compra de caixinha, mas digamos que você foi ferver o leite.
ferveu. E você quer dar para o seu filho. O que você faz? Você já tira da chaleira, que ferveu, né? E já põe no copo e dá para o filho beber? Você faz o quê? Você vai deixar o leite num canto, tem gente que já tira num copo, né? E deixa ali para esfriar. Põe na geladeira. Tem gente que pega 2 copos e fica colocando no outro assim, e soprando, né? É assim ou não é? Para fazer o leite ficar o quê? Morno, frio. Meu irmão, o inimigo está soprando em muita gente aí, ó. E ela está ficando o quê? Morna. Tem muita gente ficando morna. Eu sou o mesmo. És tu o mesmo, Daniel? Você é aquele cara? Você é aquele cara ainda? Você é aquela mulher ainda de oração que orava, que buscava, que clamava? Você continua sendo aquela mesma pessoa apaixonada por Jesus, que amava Jesus? Porque quando a gente está apaixonado, meu irmão, a gente fica bobo, a gente... Eu vi esses dias o pastor Jaime comentando algo que eu achei muito legal. Quem aqui já assistiu? Você já assistiu o seriado que passava no SBT antigamente chamado Chaves? Quem assistiu Chaves aqui? Assistiu? Tinha um personagem lá que todo mundo gostava dele, Seu Madruga. Quem conhece Seu Madruga? Lembra do Seu Madruga? Teve um tempo, quem sempre brigava com Seu Madruga? Dona Florinda. Quem era apaixonada pelo Seu Madruga? A bruxa, Dona Clotilde. Mas eu pergunto, o Seu Madruga era apaixonado por ela? Mas teve um episódio, alguns episódios, em que o Seu Madruga ficou apaixonado por uma vizinha que morava no alto. A tia, eu não lembro o nome dela, a tia da Pati. Você lembra do episódio que o Seu Madruga ficou apaixonado? Quem lembra? Quando o Seu Madruga ficou apaixonado, a Chiquinha falava, pai, me dá o dinheiro para comprar doce. Ele, tome, me traz o troco. Seu Madruga apaixonado, Dona Florinda chegava e batia nele. Quem passou? Foi Seu Madruga. Ela foi você. Ela chegava e bolfo na orelha dele. Ele, pá, tomava um assim, ó. Apaixonado, ele sentia alguma coisa? Meu irmão, quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente não olha tempo, a gente não olha distância, a gente não preocupa com nada, a gente só quer estar com Jesus. Apaixonado por Jesus, faz oferta. Ô Jesus, aqui para ajudar a sua casa. Mas, irmãos, não deixe essa paixão acabar. Não se apaixone pela Babilônia. Continue um apaixonado por Cristo. Diga amém, Jesus. Quantos da nossa juventude que a gente está perdendo? Meninas de 12, 13, 15 anos se perdendo. Perdida na internet, dançando músicas da internet. Tanto que rebola, meu Deus do céu. Na minha época, eu lembro, quando eu ia em festinha antigamente, na minha época, não sei se aqui em São Paulo falava assim, tocava música lenta. Aqui tinha esse negócio de tocar música lenta? Aí quando tocava, a gente ficava na parede assim, quando mudava o ambiente da luz, e aí começava a tocar música lenta, e você ficava assim, esperando uma oportunidade, aí você chegava lá e falava assim, vamos dançar, chamava a menina para dançar uma música lenta, 2 para cá e 2 para lá. Lembra dessa? Hoje em dia não tem mais lenta, não tem mais música romântica, é só mexe o popô para cá, mexe para lá. E as crianças estão nessa, irmão. Até quando que vai uma coisa dessa? Olha aqui a criança rebola, desce, rebola, tum. Ah, vai te lascar, rapaz. Que indecência. E as pessoas estão achando bonito isso, fazer. Não se apaixone pela Babilônia. Não se apaixone pelas coisas do mundo.
Não pode, meu amado, eu preciso manter. Daniel passou o tempo, e uma coisa que aconteceu para o Daniel, Provérbios capítulo 10, para a gente terminar. Provérbios 10, isso aqui tem que ser regra para nós. Provérbios 10, olha isso. Versículo 27. Provérbios 10, 27. Provérbios, depois de Salmos. Provérbios, capítulo 10, versículo 27. Quem encontrou, diga amém. O temor, o que é temor? Respeito. Que respeito? Pelas coisas de Deus. O temor, o respeito pelas coisas de Deus, o respeito pela palavra, o respeito pelo culto, o respeito pelas coisas de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, Salomão está dizendo. O temor do Senhor aumenta o quê? Os dias. Mas os anos dos ímpios serão o quê? Vai ser o quê? Encurtado. Meu irmão, a impiedade, apaixonar-se pela Babilônia, pode levar a pessoa a morrer o quê? Cedo. O temor, olha o que ele está dizendo. O temor do Senhor, o quê? Aumenta os dias. Põe a linguagem de hoje para nós aí, pastor, por favor. Põe aí. Olha só, Provérbios 10, 27. Olha essa versão aqui, ó. Ó, aqui, no monitor, lendo comigo. Quem teme o Senhor tem o quê? Vida longa. Porém, os maus, o quê? É apaixonado pela Babilônia que a gente vai cedo, irmão. É apaixonado pela Babilônia que a gente vai cedo. Quem teme o Senhor tem o quê, igreja? Tem o quê? Quer viver muito? Ver seus filhos, seus netos? Chegar na sua aposentadoria? Pastor, eu sou doido para me aposentar, para me receber da minha previdência. Quanto que você vai aposentar? 83, 84, mais ou menos. E eu comecei a contribuir, eu tinha 12 anos de idade. Você quer ter vida longa, meu irmão? Para ver seus filhos, para ver seus netos, para poder ver seus bisnetos. Você já pensou um dia poder estar segurando o seu neto no colo? Babá em cima do neto. Cara da vovó. Cara do vovô. Porque todo netinho nasce cara do vovô, né? Banguela e sem dente. Né? Careca, banguela, sem dente. Cara do vovô. Meu irmão, vida longa é para quem tem temor. Esse temor de Daniel fez ele viver muito. Servir ao rei, e nunca se contaminou com a Babilônia. Nunca se contaminou com os manjares do rei. Não deixe o mundo te seduzir. Não deixe, irmãos, a monotonia. Não vou orar. Não... A gente também não pode ser crente demais, pastor. Pastor, deu uma parada, por quê? Eu estava me achando fanático religioso, por quê? Eu estava indo todo domingo. Puxa, todo domingo é ser fanático? Não, meu irmão, continue um apaixonado, continue com esse temor. E ainda em Provérbios 28, vamos terminar, vamos orar. 28, 14, olha isso aqui, ó. Na tradução atualizada diz feliz. Nessa aqui diz assim, ó, 28, 14. Você está no 10, é só passar algumas folhas à frente. 28, 14. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado. Sua Bíblia diz bem-aventurado ou como é feliz? Bem-aventurado ou feliz. O homem que continuamente, o que a igreja? Teme. Mas o que endurece o seu coração, o que? Virá a cair no mal. Olha o que ele está dizendo aqui. Bem-aventurado o homem que continuamente, irmão.
As coisas de Deus não podem ser só por um tempo, tem que ser contínua. Tem que ser para sempre. As coisas de Deus, quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá no mal, diz a linguagem de hoje. É esse temor que eu preciso ter sempre. Daqui, um exemplo. Hoje eu sou pastor de vocês. Hoje eu sou pastor de vocês. E você sabe que nenhum pastor é para sempre. Todo lugar. Eu já tive lugar que eu fiquei 6 meses. Teve uma igreja que eu passei por 3 meses. A que eu fiquei menos foi uma de 3 meses. Aí fiquei numa de 6, 8, fiquei de 2 anos, fiquei numa de 5, fiquei na outra de 8, fiquei numa de 1,5 e agora já estou para 2 anos aqui. Nenhum pastor é para sempre. E digamos que lá em 2000, e nós estamos em 22, 2052, dá quanto tempo? 30 anos. Daqui 30 anos você vai estar com quantos anos? Calcula aí. Seu Cris vai estar chegando a 812. Né, seu Cris? Seu Cris antes ele não viu o dilúvio. Aí ele pisou na lama. A gente chegou, está tudo sujo de lama lá. Imagine daqui 30 anos. Alguns já foi. Seu Marcelo já foi. Nós vamos só lembrar. Ei, seu Marcelo era um amor. Daqui 30 anos vai lembrar, ei rapaz, a igreja tinha o irmão Fabiano, era gente boa. Vai estar aqui ainda? É teimoso para viver também, né, Fabiano? Não, mas você consegue imaginar daqui 30 anos, irmão? Daqui 30 anos é outro pastor. Você vai continuar no mesmo temor? Essa Bíblia. E nós não sabemos como vai estar a tecnologia. Daqui 30 anos, já pensou? Na frente da poltrona vai ser igual no avião. Vai ter tela, monitor, você clica ali. Ó. Daqui 30 anos, você consegue imaginar? Que daqui 30 anos você continue aqui com temor, apaixonado, chorando, buscando, adorando, fervendo na presença de Deus. Porque é esse temor, irmãos, 28:14, bem-aventurado o homem que continuamente o quê? Teme. O homem que sempre tem esse temor, ele é feliz. Ele é bem-aventurado. Ele é bem-sucedido. Ele é realizado. Boa, dona Elizabeth. Essa pessoa, meu irmão, vai se realizar, vai ser feliz, vai ter prazer em chegar e falar assim, rapaz, imagina. Oh, Jesus, obrigado. Glória a Deus, meu amado. Não deixe o tempo acabar com o seu temor. Que o tempo faça... No mundo eles dizem assim, vinho. Né? A gente não aprecia, a gente não bebe, mas no mundo, qual é o melhor vinho? O que é feito hoje ou de muito tempo? Eles falam que quanto mais velho, o quê? Melhor. E mais caro, né? Meu amado, que o tempo passe e que a gente continue sendo o melhor. Com o mesmo temor. Ah, passou aqui, já pensou, vier um pastor daqui 30 anos, aí vai perguntar, pessoal, quem está aqui na igreja há muito tempo? Aí vocês vão levantar a mão. Pastor, eu estou aqui desde... Você lembra quando teve a pandemia? Nossa, a pandemia foi, ó... Eu sou daquela época, do pastor Zanão. Daquele gordinho bonito. Cuiabano. Daquele lá, eu sou da época dele. É mesmo? É. E onde que ele está? Está em algum canto por aí. Eu não vou partir, não. Vocês eu não sei. Está pregando em algum lugar. Eu sou daquela época, a pessoa fala assim, nossa, você já tem todo esse tempo, senhor. Mas só que eu sou ainda antes dele. Nossa, quantos anos você já está com Jesus? 50. Com o mesmo temor. Não deixe o tempo reprovar você. Não deixe o tempo esfriar você. Não deixe o tempo diminuir você. Que o tempo passe e você continue sendo o mesmo. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece.